A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Pediram para tirar a máscara porque o som sai melhor, né? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Se você achou, fique de pé, já que a gente está sentado já longe um do outro, né? Depois a gente já vai adorar o Senhor através dos louvores. Colossenses 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, e a qual também nos relatou do nosso amor no Espírito. Amém? Nesses tempos que nós não podemos abraçar, até a pastora Rita sempre fala, né? Quando a gente cumprimenta, ela fala, eu queria abraçar. Eu também. A gente gosta. Eu me lembro que quando não era servo de Deus, eu não tinha esse hábito de abraçar. O abraço não era uma coisa boa. Às vezes a gente abraçava quando saía um gol no time de futebol. Abraçava uma pessoa estranha no campo de futebol e logo largava porque era um momento de emoção. E quando a gente aprende o que é o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor pelo próximo, quando o amor do Senhor invade o nosso coração, aí nós queremos abraçar porque isso é sincero, verdadeiro. Então se sintam abraçados, né? Abraçados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Assim como Paulo fala aqui, que ele sempre dá graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oro por vocês. Nós também, nas nossas orações, temos pedido para que Deus abençoe a cada um de vocês. E Ele vai continuar. E na vida daqueles nossos irmãos que não puderam chegar, seja qual for o motivo, que a misericórdia do Senhor sempre nos alcance. Que nessa noite você lembre de alguém. Tem muitas cadeiras vazias, muito espaço. Lembre de alguém que poderia estar aqui conosco. E ore para que o Espírito Santo alcance essa vida agora, abraçando ela, consolando, para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor. Te louvamos, te engrandecemos o nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo. E quando o seu amor invadiu o nosso coração, nós entendemos, Pai, que nós não estávamos sozinhos mais. Nós entendemos o verdadeiro amor. Entendemos, Pai, que o mal ainda existe nesse mundo, que o egoísmo, a inimizade ainda existe nesse mundo. Mas nós sabemos que o Senhor é infinitamente maior do que as coisas deste mundo. Que o amor do Senhor é infinitamente maior. Que o verdadeiro amor cobre todos os pecados. O amor do Senhor vem invadir o nosso coração de tal forma, Pai, que nós amamos as pessoas, mesmo nesses tempos que nós estamos afastados. A vontade de abraçar, a vontade de estar junto, a vontade de compartilhar é imensa. O Senhor conhece o nosso coração, mas nós te agradecemos por essa oportunidade de, mesmo estando aqui, Senhor, não podendo abraçar, mas estamos perto um do outro, que a misericórdia do Senhor o alcance,
Que a graça do Senhor vai de encontro àqueles irmãos, por conta da idade, não podem estar aqui conosco, ou aqueles por conta de saúde não podem estar aqui conosco. Que a graça do Senhor alcance aqueles que estão com medo, que a misericórdia do Senhor vai de encontro a esses corações. E a palavra do Senhor diz que aquele que é aperfeiçoado no amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra fale ao nosso coração de forma tal, que possamos sair daqui cheios da Sua presença, alegres, jubilantes. Sabemos que dias melhores virão, que tudo isso vai passar, e que vamos estar juntos adorando ao Senhor com toda alegria, para a Sua glória e para a Sua honra. Que o Senhor receba esses louvores, esse momento de adoração, como um aroma suave ao Senhor. Que a Sua graça, Pai, passeie no nosso meio, tocando em cada vida, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, boa noite. Queridos, a Bíblia em inúmeras vezes, ela cita algumas reações inusitadas quando as pessoas sabem que Jesus está se aproximando. Em determinado momento, ele andando pelo caminho, um cego ouve que Jesus estava passando e ele começa então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os próprios discípulos de Jesus mandam que ele se cale, mas ele continua gritando cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outro momento, Jesus estava rodeado por uma multidão e um homem muito pequeno queria vê-lo, Zaqueu. E ele então sobe numa figueira brava, porque ele queria ver Jesus. E o resultado daquele dia foi salvação na casa de Zaqueu. Hoje nós temos mais uma chance, hoje nós temos mais uma oportunidade de juntos clamarmos a Deus, de juntos levantarmos as nossas vozes em adoração àquele que é santo, àquele que é poderoso, àquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então que nessa noite, se tiver que chorar, que você chore, se tiver que gritar, que você grite, mas que nessa noite você deseje nada além do que a presença de Deus sobre a sua vida. Que nessa noite você não deseje outra coisa a não ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus nessa noite te tome, que Ele nessa noite te revista de poder, de autoridade, de coragem. Eu não sei o que você precisa, seja aqui ou aí na sua casa, mas que você seja cheio da presença de Deus. Que o nosso eu morra, que o nosso eu diminua e que Cristo apareça em cada um de nós. Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez.
seja essa a nossa oração. Porque uma vez que nós experimentamos desse Espírito Santo de Deus, desse enchimento de Deus, nós não queremos outra coisa que não seja a sua presença. Esse louvor diz exatamente isso, que quem já pisou no Santo dos Santos não deseja pisar em outro lugar. E talvez nesse dia inteiro você não parou nenhum momento para declarar que santo é o Senhor. Nenhum momento você nesse dia talvez deu um glória a Deus. Então através deste louvor você vai ter esse privilégio para fazer isso, de dizer assim como os anjos que o rodeiam em 24 horas por dia no nosso tempo, dizem santo, 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 santo é o Senhor de todos os exércitos.
Santo é o Senhor. Nós vamos fazer 2 momentos agora. Nós vamos clamar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, pela igreja, pela nossa família. E você pode, no seu lugar, se você quiser se prostrar, se você quiser ficar de pé, orar, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor pelas suas causas, amém? E depois desse momento, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, no altar do Senhor, amém? Ó Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos agora como os teus servos, como homens e mulheres dependentes de Ti, Jesus, dependentes da Sua palavra, como foi ministrado aqui, Senhor, aquele que já pisou no Santo dos Santos, no santo lugar, aquele que teve a oportunidade de conhecer o Senhor, teve um encontro verdadeiro contigo, aquele que ama o Senhor, que vive na Sua presença, aquele que abre o coração todos os dias para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Nós estamos vivendo, Pai, dias difíceis, dias de distanciamento, dias de doenças. A morte tem rondado o mundo, tem feito coisas terríveis no mundo inteiro, no nosso país, nos lugares mais pobres, nos lugares onde as pessoas estão vivendo, Senhor, nas ruas, pessoas estão vivendo na miséria. Os governantes, nós estamos vendo, Pai, não têm feito aquilo que eles deveriam fazer. Muito pelo contrário, estão preocupados apenas com a sua imagem, com a política e com tantas outras coisas que só interessam ao homem. Nós pedimos a graça do Senhor, para que nesses dias, Pai, nós possamos ser como Daniel, que esteve, Senhor, ali cercado por pessoas que criaram até leis, para que as pessoas não adorassem ao Senhor, e sim adorassem ao Rei. Mas Daniel se prostrou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, mesmo sendo lançado numa cova de leões. A Bíblia diz que o Senhor o livrou, e ele continuou adorando ao Senhor. Nós estamos vivendo dias de luta, dias difíceis, onde a igreja do Senhor precisa da sua misericórdia, como sempre precisou, precisa do agir sobrenatural do teu Santo Espírito, para que nós possamos continuar de pé, possamos continuar buscando a tua face, possamos nos prostrar somente ao Senhor e não a essas coisas deste mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, dá graça aos pastores, aos líderes, abençoa as famílias da igreja, Pai, alcança os nossos irmãos, as nossas irmãs, opera milagre em cada casa, para que em nome de Jesus a igreja continue clamando, buscando para que o Brasil seja liberto, seja transformado, cheio da sua presença, Pai. Que a misericórdia do Senhor alcance cada lar aqui nessa cidade, os vizinhos aqui da igreja, e em nome de Jesus, Pai, nós vamos permanecer, mesmo dessa forma, Pai, esperando o agir sobrenatural do Senhor, para que essa pandemia passe, para que o medo cesse, e nós possamos voltar a adorar o Senhor juntos, para a glória e honra do Senhor. Manifesta o teu poder, a tua graça neste lugar, e em cada igreja que nesse momento está adorando o Senhor, ou aqueles que vão começar, que vão adorar o Senhor através do vídeo, ou aqueles, Pai, que estão em algum lugar que não podem ver, mas estão ouvindo a sua palavra, que eles possam ser tocados pelo Senhor, e a sua graça alcançá-los, em nome de Jesus. Pedimos a graça do Senhor também sobre os dízimos e as ofertas que serão entregues na casa do Senhor. Que a misericórdia do Senhor abençoe a casa do Senhor e a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer sua oferta, o seu dízimo. Amém?
o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Que bom que você veio. Que bom que você Som. está aqui nesta noite com o intuito de adorar ao Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Vamos aqui. Antes de orarmos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Gostaria de cumprimentar também os irmãos que vão assistir através da internet. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nessa noite nós possamos, juntos, nos alimentarmos na palavra do Senhor e desfrutar deste tempo de comunhão, apesar da ausência de muitos, mas nós estamos
juntos em espírito, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu assisti um vídeo e compartilhei com os membros da igreja. Nem todos viram ainda, alguns já até responderam. A respeito, o vídeo trata de uma igreja na Itália, que após a pandemia, o pastor entra na igreja. Ele entra por uma porta na plataforma, e é uma igreja não muito pequena, até grande. E a igreja está vazia. Algumas irmãs o acompanham. E as irmãs mostram para o pastor o salão, onde estão os bancos, e muitas fotos nos bancos. Muitas mesmo. Ou pelo menos metade da igreja havia morrido por Covid, nessa pandemia. É uma cena forte. Eu vou incluir esse vídeo na mensagem que está sendo gravada, para aqueles que não viram, vejam. Porque me fez pensar, me fez chorar, me fez pensar, igreja. Como pastor, a gente pensa de uma forma diferente. Eu imagino que, como ovelha, você também pensa. Mas eu não sei se você pensa como pastor. Que cena triste. Por outro lado, a gente percebe que há uma situação na igreja onde muitos se foram. E a Bíblia nos diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Nós, como humanos, nos entristecemos. O céu festeja a chegada de mais salvos em Cristo Jesus. É triste para nós. É difícil para nós, é complicado para nós, mas no reino espiritual, para quem é salvo, é pura glória, é pura glória. E isso nos faz pensar como estamos agindo, reagindo, como estamos nos comportando enquanto igreja presente nesta terra, sujeito a todas essas coisas, pandemias, enfermidades, perdas, lutas, batalhas, enfrentamentos. Estamos
sujeitos a tudo isto, como temos reagido? Como estamos sendo vistos, ou visto, por uma sociedade que está alheia, que está, por causa da situação que estamos vivendo, em geral, amedrontada, até os crentes. E tem motivos para isso mesmo, não estou aqui desqualificando o medo que as pessoas estão sofrendo. Eu estou dizendo que, apesar das circunstâncias, a vida cristã continua, a vida em geral continua, a vida como um todo continua. E nós precisamos, mais que nunca, manifestar o cristianismo de uma forma que as pessoas que estão com medo, que as pessoas que estão perdidas, que as pessoas que estão carentes, que as pessoas que estão tristes, que as pessoas que estão desesperançosas, possam ter algo bom para que elas tenham condições de se apegar, de ver, de ter a fé acrescida, de ter uma fé motivada para que elas continue avançando, continue esperando. Olha, há uma esperança, há uma fé, há um socorro, há um Deus, há um caminho, há um jeito. Porque, por mais que a ciência tenha capacidade nos dias de hoje, conhecimento, condições, recursos, nada, absolutamente nada está acima dos recursos que Deus pode e tem como nos proporcionar. Não tem. Pegando aqui o princípio de um texto bíblico que diz que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas de nada disto vale se ele perder a sua salvação, a sua alma. Ou seja, aquilo que Deus oferece, nada na face dessa terra, nenhum poder, nenhum governo, nenhuma ciência, nenhum dinheiro, recurso, pode nos dar. E nós, como igreja de Jesus Cristo, temos esta grande bênção, que é a salvação. Ainda que o corpo venha a morrer, sucumbir, adoecer, desfalecer, ainda que venhamos perder, nada disto pode ser comparado com aquilo que nós vamos herdar, com a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero ler um texto que está, o mesmo texto lido pelo pastor Márcio no início. Colossenses, capítulo de número 1, porque neste capítulo, ou nesta carta, nós encontramos elementos de fé, meios de graça que Deus nos concede para que a gente se desenvolva como cristãos, para que a gente avance, para que a gente caminhe, para que a gente frutifique como servos e servas do Senhor. E o apóstolo Paulo observa isto, e nós precisamos ter isto muito claro na nossa mente, no nosso entendimento e na nossa prática de fé cristã. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 3 em diante, até o 8, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras,
nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós rendemos graças ao Senhor neste momento. Obrigado por este tempo que o Senhor nos concede nesta noite. Tempo de louvor, de adoração, de exaltação, de ministração da sua palavra. Abençoa a nossa vida, tanto este que fala, quanto esses que ouvem aqui presentes, aqueles que vão ouvir via internet. Que o Senhor Deus abençoe de forma poderosa, gloriosa, as nossas vidas nessa noite. Para que possamos, ó Deus, nos encher, nos renovar e nos transformar pelo poder do Teu Espírito. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o contexto da carta aos Colossenses, uma igreja que Paulo não fundou, porque ela fica na Ásia Menor, e quando ele quis ir para a Ásia Menor, ele projetou, ele planejou ir para a Ásia Menor na segunda viagem missionária, o Espírito Santo mudou a direção de Paulo, dizendo para ele, olha, ele teve uma visão em sonho, dizendo, olha, passe a Macedônia. E ele então acabou indo para a Europa, e não foi para a Ásia Menor. Mas as igrejas foram abertas, e certamente Epáfras, diz aqui o verso de número 7, melhor dizendo, fostes instruídos por Epáfras. Certamente Epáfras foi um dos obreiros que foi para essa região, abriu igreja nesta região, discipulou esse povo, cuidou desse povo e mandava informação para Paulo. É Epáfras que informava o apóstolo Paulo, que não estava presente, sobre a condição da igreja. E a condição da igreja naquele momento era que havia alguns ensinos falsos entrando na igreja, como o gnosticismo, como também os judaizantes, que queriam que alguns costumes, algumas leis de Moisés também fossem observadas. Paulo combateu isto, não só nesta igreja, não só nesta região, mas praticamente em todas as igrejas. Os escritos de Paulo, ele combate os ensinos falsos. E a intenção dessa carta era combater, ou então, Paulo inicia essa carta, logo aqui de cara no capítulo 1, nós encontrando Paulo demonstrando gratidão por aquela igreja, e demonstrando também que ele orava de forma insistente, está aí no verso 3, damos sempre graças a Deus Pai por nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E o verso 9 também, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo tinha informação da igreja, Paulo orava pela igreja para que eles crescessem na fé, para que eles continuassem mantendo aquilo pelo qual eles foram ensinados por Epáfras, o seu amado conservo, diz aqui o texto. E Paulo também orava para que eles continuassem com entendimento claro da vontade de Deus para a vida deles. Mas o que eu quero ressaltar nesta noite, e Paulo nos traz isto aqui nos primeiros versículos, a partir do verso 3, são elementos da fé que não poderiam serem perdidos por causa de falsos ensinos, por causa de tradição mosaica, por causa de costumes,
por causa de religiosidade, algumas coisas que nós enfrentamos no dia a dia e que estamos sujeitos na nossa caminhada cristã, tende a mudar o nosso entendimento daquilo que é verdade pura, simples, genuína, verdadeira, central na pessoa de Jesus Cristo, para a nossa fé e para a nossa caminhada cristã. Tende a mudar, e nós precisamos tomar cuidado para não mudar. Nos dias em que estamos vivendo, segundo as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós corremos riscos. A fé corre riscos. A gente começa a questionar, o medo começa a paralisar. Ou vocês acham que todos vão voltar para a igreja? Ou vocês acham que uma parte da igreja não vai ficar acostumada em assistir culto somente pela internet em casa? Vão se acomodar, vão cair no comodismo. Não nos enganemos, irmãos. A igreja está passando por um tipo de peneira. E é Deus que está movendo. E é Deus que está trabalhando. Tinha muita coisa que a igreja tinha deixado perder. Coisas essenciais. Coisas centrais do Evangelho. As igrejas em geral dos nossos dias estavam se deixando perder. E muitas coisas serão resgatadas. Muitas coisas serão transformadas. Muitas coisas serão melhoradas. E aqueles que tiverem discernimento para entender o tempo que nós estamos vivendo, o que Deus está permitindo que a humanidade passa, e dentro dessa humanidade está inserido a igreja, que é a que deve fazer toda a diferença, porque foi para isto que Deus nos estabeleceu, para sermos sal, para sermos luz num mundo de trevas que é dominado pelo maligno, diz a Bíblia. Nós somos os instrumentos nas mãos de Deus para fazer a diferença. E Paulo está atento com relação à igreja e escreve instruindo a igreja para que a igreja não perca, para que a igreja não se deixe levar, e para que a igreja, a fé dos irmãos da igreja não seja contaminada. E então, o que nós encontramos a partir do versículo 3, quando Paulo está agradecendo, demonstrando um coração grato por aquela igreja, ele demonstra coisas importantes que são elementos da nossa fé, que é fundamental para o desenvolvimento do cristianismo. Se perdermos isso, irmãos, são bases fundamentais que não podem serem perdidas, senão o nosso cristianismo começa a ser diluído. Então Paulo, aí no versículo de número 3, ele começa dando graças a Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. A partir de quando? O que está motivando a oração de Paulo? Olha o verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé. Ele ouviu, mas ele usa o plural, então ele não está sozinho. O verso 2 nos ajuda a entender porque ele usa a expressão no plural. Verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ele está escrevendo, mas ele não está escrevendo como se ele sozinho estivesse escrevendo. Olha, tem mais gente comigo, o irmão Timóteo. Saúda vocês. Estamos escrevendo aos fiéis, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. E aí ele cumprimenta: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. E aí ele passa então a falar a agradecer e a falar desses elementos importantes, fundamentais para a fé cristã. Olha, nós temos ouvido falar
da fé de vocês. Irmãos, quando as pessoas ouvem falar da sua fé, quando as pessoas ouvem falar da nossa fé, o que elas ouvem? Chama atenção? Faz diferença? É uma fé que ressalta? Paulo está observando, olha, eu ouvi falar da fé de vocês. E eu dou graças a Deus pela fé de vocês. Porque, irmãos, a fé é o elemento fundamental para o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como nos relacionarmos com Deus sem fé. Porque a nossa caminhada é por fé, a nossa salvação é por fé. Tudo é por fé. Tudo é por fé. Nós somos cheios, batizados com o Espírito Santo por quê? Pela fé. A salvação é pela fé. A nossa caminhada, a nossa vida cristã é pela fé. E essa fé tem que ser uma fé que realmente faça a diferença. As pessoas precisam ver a nossa fé através da nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso proceder, do nosso procedimento. As pessoas precisam ver fé. Espera um pouco, ela é diferente. Este povo é diferente. Essas atitudes são diferentes. E nós estamos vivendo num mundo carente de atitudes diferentes, principalmente das atitudes daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amém? Precisamos manifestar essa fé mais que nunca no mundo que estamos vivendo. As pessoas precisam aprenderem a caminhar por fé. Entenderem que a caminhada cristã, ela acontece pela fé. A entender que a fé é a esperança das coisas que não se veem. Fé envolve todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entender esta fé. Amém? Então Paulo observa, ele dá graças a Deus, porque ele ouviu falar da fé que esse povo tinha em Cristo Jesus. Amém? Como anda a sua fé em Cristo Jesus? É uma fé amedrontada? É uma fé vacilante? É uma fé medíocre? Ou é uma fé viva? Ou é uma fé operante? Ou é uma fé inabalável? Ou é uma fé que realmente faça a diferença na vida sua e através de você na vida das outras pessoas? Fé. A nossa fé precisa fazer a diferença. E a fé dessa igreja, deste povo, destes irmãos, diz aqui o apóstolo Paulo que ele ouviu falar dessa fé. Mas ele ouviu falar também, está aí no verso 4 ainda, do amor que tende para com todos os irmãos, ou com todos os santos. A mesma palavra usada no verso 2, santos fiéis irmãos. Ele também ouviu falar desse amor, que é um outro elemento fundamental do cristianismo. Tudo não aconteceu por amor? Qual é o primeiro mandamento do amor? Qual é o segundo mandamento do amor? Não é ele que fundamenta todos os outros? Senão Jesus não teria dito, olha, guarda esse aqui porque está tudo cumprido. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, com todo o teu ser. Ame a Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo está fundamentado no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que Deus entregou o seu Filho por nós. Amor. Tudo está fundamentado no amor.
Então Paulo observa que essa igreja tinha amor uns pelos outros. Irmãos, ame o teu próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento. Então é preciso ter amor pessoal, amor próprio, é preciso se amar, senão não teremos condições de amar o próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo observa, é isso que Paulo está dando graças. Ele ouve a respeito do amor daqueles irmãos para com todos os irmãos. E é neste sentido que nós precisamos observar no vídeo que eu mencionei e que vai ser passado depois, de um pastor que demonstra uma profunda tristeza, mas sem deixar de demonstrar um profundo amor pela igreja que ele pastoreava. Um senhor, quando chega na igreja após a liberação da pandemia na Itália, ele demonstra uma profunda tristeza, mas também um profundo amor. Porque é fácil dizer que Deus se alegra na morte dos seus santos, mas se chegar aqui, irmão, já é triste ver a igreja distante uma da outra, e ainda assim com cadeiras vazias. Imagina chegar aqui e encontrar foto, mais da metade desses aqui morreram. É fácil dizer que Deus se alegra, mas é duro viver esta realidade. Principalmente para quem ama a igreja. E eu confesso para vocês que eu assisti o vídeo, sentado na sala, Rita mais a mãe dela lá na cozinha conversando, e que tentaram me incluir na conversa, eu não dei nem bolas para ela, mas eu já estava chorando ali no sofá. Depois, foi logo após o almoço, deitamos um pouquinho para dar uma descansada, e a Rita estava vendo alguma coisa, eu falei, eu quero que você veja um vídeo. Desliga aí seu negócio aí que eu quero que você veja um vídeo. E mostrei para ela. E enquanto eu chorava de novo num cantinho, e eu só via ela. Porque é comovente. Nenhum pastor gosta de ver as suas ovelhas indo. Principalmente de uma forma daquela. Ainda que para a glória. Irmãos, Paulo observa os elementos de fé, elementos fundamentais de fé, para que a igreja permaneça firme, para que a igreja permaneça alicerçada, porque é fundamento, é alicerce. Se isso é fundamental, é alicerce, não pode ser abalado. Se o alicerce se romper, rachar, as paredes da construção também racham. Então ele observa a fé, elemento fundamental para o nosso relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. Ele observa o amor, essência de Deus, essência. Deus é amor. Amém? O amor é dos irmãos, pela igreja, pelos outros irmãos. Nós precisamos, irmãos, amar a igreja, amar os irmãos, orar pela igreja, orar pelos irmãos. Orar uns pelos outros, clamar por aqueles que estão em dificuldades, em lutas, em batalhas, suprir necessidades. É esse amor que nós precisamos ter. Manifestar, amém? Para com todos os irmãos. Mas o verso 5 também fala de um outro elemento, que sem a fé, que sem amar, é difícil ter, é impossível ter. Olha o verso 5. Por causa, e ele é o motivador, é a causa.
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós. Por causa dessa esperança, por causa deste elemento fundamental, porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa fadada a sucumbir, mas uma pessoa cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança, é uma pessoa fadada a se encontrar com o Senhor, quando Ele voltar, destinada aos céus. Porque a nossa esperança, qual é a nossa esperança? Que nós veremos o Senhor na sua volta. Ele prometeu. Então nós temos essa esperança. Eu vou vos preparar lugar, porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Que promessa linda que Jesus faz. Ele foi preparar lugar. E a nossa esperança é que nós cheguemos lá. É que nós alcancemos a bênção. A plenitude da bênção. É que nós nos encontremos com o Senhor nos ares na sua volta. Amém? Esperança. Somos um povo, somos uma religião da esperança, de esperança. E as pessoas precisam ver em nós fé, amor, esperança de um futuro melhor, esperança de um conforto, esperança de um relacionamento com Deus, esperança de morar nos céus, esperança. Ou você não espera que os seus também alcance? Ou você não vive essa fé, essa esperança, levando também para que outros recebam a mesma bênção? Esperança. E o texto segue dizendo: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Não é uma esperança terrena. Não é uma esperança numa promessa que o pastor fez. Não é uma esperança fundamentada num governante, numa cura. Não é. A nossa esperança está nos céus. Interessante que o apóstolo Pedro fala dessa esperança. Primeira carta de Pedro. Deixa eu achar o versículo. Acha aí, Bruno, para mim, por favor. Primeira carta de Pedro. Aí no início do capítulo. Ajuda a achar aí, pastor. Onde Pedro está falando da esperança que é imaculada, é imarcessível. Enquanto o pastor Márcio encontra ali, eu vou adiantando aqui para não. Está aqui já, ó. Obrigado, pastora Rita. Versículo 4. Para uma herança incorruptível. Essa herança no céu não tem corrupção, irmãos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É essa a nossa esperança, irmãos. Receber uma herança nos céus, porque a esperança está reservada nos céus. É essa esperança. Está reservada para o crente. Está reservada para o cristão. Está reservada
para os salvos em Cristo Jesus está reservada. E ela é incorruptível. Ela não tem mancha. Ela é imarcessível. Muda. Vê aí uma linguagem de hoje, ou a viva. Assim esperamos possuir ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. É essa esperança que nós devemos ter. Olha o que Deus tem para mim. Olha o que Deus tem para você. Olha o que Deus tem para você aí na internet. Você que nos ouve em casa. É essa esperança. É essa esperança. Porque ela está reservada nos céus. E Jesus prometeu. E a Bíblia promete. E Paulo ouve falar que esse povo tinha isto muito vivo em suas vidas. Muito evidente em suas vidas. Irmãos, nada neste mundo pode tirar isso de nós, irmãos. Nada neste mundo deve tirar isso de nós. Amém? Porque somos um povo de fé, de amor, de esperança nas promessas de Deus para minha e para a sua vida. Amém? Deus, não vou continuar. Eu fiquei só na introdução e nos no primeiro tópico. Mas essa esperança, eu acredito que seja o suficiente para que eu e você saiamos daqui hoje, irmãos, desafiados a tirar os nossos olhos das situações ruins, porque elas sempre vão existir na face dessa terra. Num dado momento, tudo vai muito bem. Num segundo momento, as coisas mudam, e nem sempre mudam para melhor. Podem mudar para pior. Estamos vivendo tempos difíceis, mas são elementos fundamentais para que a nossa fé permaneça viva, eficaz, atuante. É essa fé, são esses elementos fundamentais que vão fazer toda a diferença na nossa vida, nestes momentos, principalmente nestes momentos difíceis. É muito fácil dizer que tem fé. É muito fácil dizer que ama. É muito fácil dizer que tem esperança. Mas ter na prática, de tal forma que isso sobressaia, chame a atenção, aí é outra conversa, né? É isso que Deus espera que nós tenhamos. Que mesmo de longe, ao ouvir, Paulo já começa a dar graças a Deus por aquela igreja. Louvado seja o nome, dou graças a Deus quando eu oro por vocês. Irmãos, eu tenho experimentado isto. Eu tenho agradecido a Deus pela vida desta igreja. Eu tenho agradecido a Deus pela vida deste povo, pela vida de vocês. Pelos membros dessa igreja. Alguns estão bem, outros nem tanto, um outro com uma dificuldadezinha ou outra, mas tem sido uma igreja que tem sido suprida, que tem demonstrado amor, que tem demonstrado cuidado, inclusive para com a nossa vida, minha e da pastora Rita, os pastores titulares da igreja. Pessoas têm se preocupado. Recebi mensagens de gente preocupada. Pastor, como que você e a pastora Rita estão? Pastor, como é que está a sua situação de vocês? Pastor, como é? Eu recebi muitas mensagens, algumas mensagens. Isso me deixa com o coração mais grato ainda.
Porque isso é demonstração de cuidado, de carinho, mas é demonstração de amor. E para finalizar, Paulo nos ajuda a entender, nos versículos seguintes, olha a partir do verso 6. O verso 5 segue dizendo que por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. De onde provém, irmãos, essa fé? Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o Evangelho. Se a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo, através dos ensinos de Jesus e da vida, porque Ele demonstrou isso na prática. Ele que foi entregue por amor. Ele, Jesus Cristo, guarde isto, é a expressão máxima do amor de Deus. Amém? Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. E isso tudo nós aprendemos através do Evangelho. Paulo está dizendo que essa fé, que esse amor, que esse cuidado, que todos esses elementos, ele veio através do qual, está aí no verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Não era coisa só daquela igreja. Tinha outras partes do mundo recebendo o mesmo evangelho, a mesma palavra, e estava crescendo, e ao crescer estava frutificando. É isso que é importante na nossa caminhada, irmãos. Nós precisamos olhar para o evangelho, crescer no conhecimento do evangelho, crescer na prática do evangelho, produzir o fruto que o evangelho nos dá condições de produzir, desde que permaneçamos firmes. Amém? Firmes. Não nos desviemos do evangelho. E aí, dando sequência, verso 7, segundo fostes instruídos, ou seja, aquela igreja tinha condições de desenvolver, aquela igreja tinha condições de frutificar, aquela igreja tinha condições de continuar crescendo, porque ela foi instruída pelo seu líder. Irmãos, eu quero estar errado no que eu vou dizer agora, mas nós não estamos tendo escola bíblica, nós não estamos tendo os cultos, começou agora, os cultos regulares ficaram muito tempo parados. E aí eu, como pastor, preciso observar e me preocupar com isso e orar por isso. Todo mundo está lendo a Bíblia como deveria? Todo mundo está orando como deveria? Todo mundo está fazendo culto no lar, porque é uma oportunidade tanto para fazer culto no lar como deveria? Todo mundo está se preocupando com a fé como deveria? E eu penso que não. Que tem muitos acomodados, que tem muitos que não têm disciplina cristã, que tem muitos que estão frios, que infelizmente corre sérios riscos na caminhada, na fé. Porque em casa há uma tendência natural, inclusive. Você está na sua casa, de ficar mais cômodo, de ficar mais à vontade. Ou isso não é uma verdade? E aí dá uma tendência de dar uma relaxada.
E isso é perigoso. Nós precisamos ser disciplinados nesse sentido. Está em casa, não pode vir? Tenha disciplina de ler e orar, de meditar. Amém? Que Deus nos ajude a entender essas coisas. E aí eu paro por aqui, mas Paulo segue orando pela igreja. Só quero mencionar isso e finalizar. Paulo segue orando a partir do verso 9 pela igreja. Se você tem um subtítulo aí na sua Bíblia, ele vai dizer alguma coisa a respeito de oração. Paulo ora pelos Colossenses, diz aqui o meu subtítulo. Está aí? Aqui não tem subtítulo. Mas o texto é claro, olha aí o que diz. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que, olha o pedido da oração do apóstolo, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Vou acrescentar aqui um. Conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus para a sua vida. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Está falando de conhecimento humano, irmãos? Está falando de entendimento humano? Não. Espiritual. Entenda. Conheça. Saiba o que é que Deus quer, tem e quer que você aprenda e cresça. Entenda isto. Mais um, Bruno, por favor. Verso 10. A fim, olha a finalidade. A fim de viverdes. Qual é o propósito? Qual é a finalidade, irmãos? Para que a gente viva. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Essa é a finalidade. O desenvolvimento da fé tem que levar a isto. Crescer, entender, praticar, todas essas coisas que nós precisamos entender. Aqui, ó, entende no intelecto, entendimento na mente, mas a prática na caminhada cristã. Amém? Se você pode, coloque-se em pé, por favor, e vamos orar. Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este tempo, por este culto que tivemos hoje à noite. Cultuar ao nosso Deus é privilégio, é glorioso, é maravilhoso. Nos alimentarmos na sua palavra, além de ser necessário, nos enche de alegria, de gozo, de conhecimento, de entendimento, de saber que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, é agradável, ela é perfeita. Entender, ó Deus, que nós precisamos desenvolver os elementos da fé na nossa caminhada diária, e que o Senhor nessa noite possa, ó Pai, aplicar esta palavra no nosso coração, e que essa palavra, Senhor, encontre terra fértil, e produza o fruto pelo qual ela foi semeada. Deus abençoe a vida deste povo aqui presente, abençoe a vida dos nossos irmãos que estão assistindo na internet, abençoe a vida dos nossos irmãos que ficaram, ó Deus, cumprindo as regras em seus lares, as regras de afastamento social. Abençoe a tua igreja, Senhor, em toda a face da terra. Visita, Senhor, o teu povo. Opera o querer e o realizar do Senhor na vida deste povo. Ó Deus, fortaleça cada coração, sustenta
sustente, Senhor, com a sua destra fiel, dê graça, derrama do seu poder, derrama do teu Espírito Santo sobre a vida da sua igreja, dando, Deus, sustentação, dando, Senhor, entendimento, dando, Senhor, condições para que a sua igreja, ó Deus, caminhe, ainda que em tempos difíceis, mas caminhe com fé, caminhe com amor, caminhe com esperança, caminhe, ó Deus, com entendimento claro da vontade e do querer do Senhor para as suas vidas, como lemos aqui na sua palavra. Ó Deus, abençoa cada membro, abençoa a tua igreja. Ó Deus, direciona os nossos passos, fortaleça os nossos corações, visita as nossas famílias, tira, Senhor, todo o medo, tira, Senhor, todo o empecilho, tira, Senhor, todo o engano, todo o falso ensino, toda a falta de entendimento, toda a escama, toda a venda dos olhos, toda a escama que atrapalha nós enxergarmos, ó Deus, a vontade e o querer do Senhor para a nossa vida. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que é mal, vil, carnal, maligno, humano, para que possamos entender as verdades espirituais e desfrutarmos da bênção do Senhor, da vontade, do querer, dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Eu oro pela vida desta igreja, eu oro pela igreja do Senhor em toda a face da terra, eu oro pelos irmãos dos nossos, aí nos lares, eu oro, Senhor, pelas famílias, pelos nossos familiares. Estenda a tua mão de poder e glória sobre os nossos familiares. Ó Deus, visita aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, ó Deus, trabalhando à frente, cuidando de pessoas infectadas, cuidando de doentes. Preserva a saúde, opera, Senhor, abençoando médicos, enfermeiros, outros profissionais da área de saúde. Ó Deus, vai abençoando cada leito, visita cada leito de hospital, visita cada pessoa enferma, gera cura, gera transformação, gera renovo, gera fé, esperança, amor, gera na vida e no coração dessas pessoas e opera poderosamente, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa nação. A nossa nação carece, a nossa nação precisa, o nosso povo, Deus, está dependendo de um mover sobrenatural do Senhor. Por isso opera, Senhor, e abençoa, conforta o coração, consola os corações. Ó Deus, salva os perdidos da nossa nação, salva este povo, liberta a nossa nação, Senhor. Tira tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha para que a nossa nação avance, cresça e principalmente conheça o Senhor, tenha experiências com o Senhor. Bendito seja o teu nome nesta hora. Nós oramos, ó Deus, oramos por todos os nossos familiares, os meus filhos, os meus netos, a minha nora, o meu genro, ó Deus, a minha mãe, os meus irmãos, mas também a minha sogra, os meus cunhados. Deus vai abençoando, abençoa os familiares dos irmãos, abençoa as famílias da igreja, abençoa os casamentos, os relacionamentos, abençoa, Senhor, cada dizimista desta igreja, abençoa poderosamente essa igreja, porque essa igreja tem demonstrado amor na prática, e eu louvo ao Senhor pela vida dessa igreja. Continue a operar, continue a abençoar os pastores desta igreja, suas respectivas esposas, filhos. Abençoa a liderança, os líderes de departamentos, os líderes de ministérios. Abençoa, Senhor, e dá a Deus cada vez mais direção, visão, estratégia. Dá condições para que a gente avança. Preserva o emprego daqueles que se encontram empregados. Ó Deus, aqueles que porventura perderam os seus empregos, ó Deus, dá meios para uma recolocação, ainda que num tempo difícil. Ó Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua provisão, nós cremos na salvação que o Senhor nos deu através da pessoa bendita de Jesus, porque é dela que nós estamos orando e falando nessa noite, no nome de Jesus, ó Pai, para que todos tenham esta mesma experiência, essa mesma salvação, seja aonde estiverem. Ó Pai, que a boa mão do Senhor alcance, que a salvação do Senhor na pessoa bendita de Jesus possa alcançar vidas através da internet, inclusive. Oramos agradecidos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém?
Estenda as tuas mãos para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra. E quem crê, diga amém. Queridos, tenham todos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana produtiva, uma semana frutífera para a glória de Deus. Amém? Vão em paz em nome de Jesus.